Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, como vai? Estamos mais uma vez aqui no Bate-Papo das 6. Me chamo João Eduardo Tinoco, sou médico, cardiologista e esse é o mês que a gente tem o mês de elucidação, de esclarecimento sobre as doenças, é o Setembro Vermelho, esclarecimento das doenças cardiovasculares. E hoje a gente vai falar um pouco da história da cardiologia aqui no nosso estado, principalmente aqui em Linhares, que vamos completar no próximo ano 20 anos que nós chegamos com o Unicor. E eu tenho aqui ao meu lado o Caio César Almeida, que é o diretor administrativo do Hospital Rio Doce, do Hospital LMC, está conosco aí. Ele entrou no time aí no final do ano passado e vem trazendo expertise na área hospitalar, que antes ele estava em Santa Catarina, no SOS CAD, que é um hospital muito importante na parte de cardiologia, e veio estar conosco aqui para a gente lapidar e construir cada vez um centro de referência que a gente sempre pensou lá atrás. E eu acho que com o hospital hoje, principalmente com a vocação de cardiologia e outras especialidades, eu acho que a gente está conseguindo implantar agora um centro de referência internacional em Linhares. É um sonho que começou 20 anos atrás e agora está aí. Então, Caio, bem-vindo. Obrigado, doutor. Realmente, vim de hospital que faz cardiologia por muito tempo, é uma referência regional lá no sul e nacional de cardiologia. E aí foi um grande prazer, né? A gente ter esse projeto, ter esse expertise, porque a gente é um hospital de alta e média complexidade. E não tem como a gente falar de alta complexidade e não falar de cardiologia. E a gente está muito bem posicionado nesse sentido, porque eu tenho uma estrutura que atende e, principalmente, eu tenho médicos capacitados para isso. O Dr. João é uma referência global na área de atuação dele. Temos um time local clínico, cirurgiões, né? Toda a estrutura associada à cardiologia e como prestar esse serviço de cardiologia a gente consegue entregar ali no LMC. Desde a entrada do paciente, a experiência dele em chegar, ser atendido, ter os equipamentos de ponta à disposição, ter a qualificação do time de enfermagem, a qualificação principalmente, né, novamente reforço, do time médico. E isso vai fazer com que a gente consiga não só ser reconhecido por isso, mas principalmente atingir uma área crítica da saúde, tanto privada quanto pública, e trazendo esse retorno para a sociedade e para esses pacientes. Ótimo. Caio, então é muito interessante a gente vendo os passos que foram dados no passado. Então, em 2004, em maio de 2004, a gente assinou o contrato com o Hospital Rio Doce. E lá estavam o Dr. Edilson e a senhora Fátima Biancardi, que hoje está conosco também na administração do Hospital Rio Doce. E você vê, eu tinha recém saído da residência de cardiologia no Dante Pazanese e nós tínhamos uma perspectiva de... Eu, natural de Itaperuna, já existia um centro de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, já com reconhecimento internacional. E a gente falou, poxa, eu fiz grandes amigos aqui em Linhares, na época da faculdade em Vitória, e uma vez eu vim visitar a cidade e me fiz a pergunta, poxa, se Itaperuna, que é uma cidade menor, tem uma economia que não chega perto da de Linhares, tem esse serviço avançado, por que não Linhares ter um centro de referência de cardiologia? E eu acho que lá foi onde a gente plantou a sementinha, né? Então, logo em
no ano seguinte, dia 13 de janeiro de 2005, nós fizemos o primeiro cateterismo no Hospital Rio Doce, na Unicor. E nos alegra muito, a gente já tinha uma equipe, muito da equipe que está hoje ainda na Unicor já estava naquela época, e aí nós demos o pontapé, o que não é fácil, né? Então nós em maio, o maior desafio naquela época era ter uma infraestrutura para você vir a fazer uma cirurgia cardíaca, hemodinâmica. A gente conseguiu montar isso de uma forma muito eficiente e, no entanto, a gente criou uma referência muito grande, né? Hoje já são mais de quase 40 mil pacientes que passaram pela hemodinâmica no nosso centro, no município de Linhares, pacientes vindos de todas as regiões do estado, da Bahia e muitos do Brasil, né? Então, e aquele desafio no primeiro momento era montar o serviço de referência para o SUS, que antes tinha Vitória, Cachoeiro e não tinha nada no norte. E aí nós conseguimos o credenciamento em maio pelo SUS e ali começou o atendimento, né? Então, e você já chegou agora num desafio que é o quê? A gente partir para um patamar de alta complexidade, mas do privado, com o LMC, que é um hospital que foi desenhado para ser uma referência internacional, no caso, e para poder prestar um serviço que os grandes centros em São Paulo, a gente escuta falar que é um mini sírio-libanês que nós temos, é parecido com o de Brasília que nós temos aqui, é um hospital de 120, 130 leitos, que junto com essa parceria com o Rio Doce aí agora, então engloba mais ou menos 300 unidades, os dois, um voltado para o SUS e o outro voltado. Queria que você falasse um pouco aí do dia a dia lá no hospital, dos cuidados que esse paciente ele não vem só tratar desentupir uma artéria, ele tem que ter um apoio psicológico, ele tem que ter uma série de situações, assim como o paciente que foi submetido, até eu conversei com ele hoje, ele recebeu o alto paciente da cirurgia cardíaca, que ele mora em Londres. Ele veio visitar a família e acabou descobrindo o problema, passou mal e foi operado na sexta-feira e hoje está recebendo alta. Então, em breve, ele está retornando para a casa dele em Londres. Então, nos orgulha muito ter essa credibilidade aqui, né? Com certeza. Quando a gente fala de estrutura, e aí toda essa história, né? Começou no SUS e dessa história de desbravar, em 2004, surgiu esse hospital. Fruto, né? E aí a consequência e a evolução. Quando a gente fala do paciente, do tratamento e da qualidade, a gente fala do ciclo do paciente, né? A gente costuma falar na saúde e gestão a questão de uma visão que a gente fala 360. Isso envolve também todos esses aspectos. Então o paciente chegou, ele tem que ser primeiro consultado, monitorado, tem que ser triado, tem que ser conduzido da forma certa, até para a gente não perder os tempos, né? E quando a gente fala de um centro de excelência, esses tempos, esses cuidados, esse atendimento ao paciente sendo feito da forma correta, faz toda a diferença no desfecho. O desfecho na área da saúde, a gente fala que é o quê? Como o paciente termina essa jornada. Esse paciente mesmo, foi interessante na conversa, tive com a família na hora de receber eles lá, a gente bateu um papo também, e aí ela estava um pouco, né, ansiedade de um procedimento cirúrgico, mas a primeira coisa que ela falou assim, estou surpreendida, e a surpresa boa, né? Estou aqui em Linhares e eu estou tendo já nesse primeiro momento, estou tendo uma experiência melhor do que eu tive em Londres, melhor do que eu tive em vários lugares da Europa, né? Então, são um casal que circula ali. Foi um primeiro feedback. Eu falei, pô, que legal, a gente sabe, procura isso e trata, né? Beleza. Hoje, né, na saída, na alta do paciente, a gente teve aquele feedback melhor ainda. Qual que foi? Tive um tratamento não só de entrada, mas tive uma estadia de uma medicina que eu não vi nem nos Estados Unidos e nem na Europa. Então, isso reflete o quê? Reflete principalmente que a gente tem a capacidade, a gente tem o conhecimento, tem o time que faz isso. Isso para quem executa, para os executantes, para quem gerencia, cuida dessa cadeia, né, desses processos, é muito gratificante. Porque não foge aquilo que a gente falou, não é só você chegar na LMC e ter uma estrutura bonita. O recheio daquilo tem qualidade, tem sabor. Então, assim, a gente
cuida do paciente na hora que ele chega, como ele vai, na condução dele para o quarto, no retorno dele para o quarto, na saída do pós-cirúrgico, né? A empatia do time com o paciente no cuidado dele no dia a dia, na hora do banho, na hora da refeição, na hora do pagamento, a visita do cirurgião no quarto, acompanhamento. Então, assim, são a soma desses fatores, tecnologia, obviamente, está embarcada no centro cirúrgico. Então, tudo isso vai fazer essa experiência da gente, eu até falo, da gente que não é corpo clínico, médico, né? Eu sou da área de contabilidade, por exemplo. Isso tudo na vivência do paciente faz a diferença. E isso também se soma a isso. Então, quando 40 mil pacientes, depois de 40 mil pacientes, é quase instintivo atingir o paciente naquilo que ele precisa, né? E a gente está se preparando, desde que eu cheguei, até eu falo que a gente trabalha 3 por 1, por quê? Para a gente entregar no menor tempo possível qualidade para o hospital, qualidade de nível internacional, né? Então a gente tem equipamentos internacionais, a gente tem médicos de nível internacional e agora a gente está buscando os processos de qualidade. A gente implantou uma gerência de qualidade que é muito capaz, que vão cuidar desses processos do paciente, né? Uma metodologia internacional, de reconhecimento internacional. Então, quando o Dr. João fala que eu venho agregar, é nesse sentido, trazer, né? Vim de 2 hospitais já certificados internacionalmente. E o objetivo é esse, que a gente tenha em Linhares aquilo que um paciente no hospital de referência no Canadá, na França, nos Estados Unidos tenha. É até melhor, com o feedback de uma própria pessoa que mora nos Estados Unidos, que mora em Londres, falando, olha, foi melhor. Então, isso é um dos caminhos, mostra que a gente está no caminho certo, né, doutor João? Não, sem dúvida. E eu acho que a gente tem que falar um pouco o que é a estrutura hospitalar, né? Então, a estrutura hospitalar não é somente igual uma casa, que é uma casa bonita e tal. A estrutura hospitalar, né, Caio, é gigantesca, desde o sistema que a gente gerencia todo esse processo. Então, a gente tem em tempo real todos os dados, a gente sabe aquela cirurgia que vai demorar mais tempo, aquela cirurgia que complica mais, aquela cirurgia que todo tipo de complicações, de situações que podem acontecer, a gente consegue, né, Caio, com esse monitoramento, com essa estrutura, até mesmo os equipamentos são todos interligados de não precisar papel. Então, tudo isso foi pensado. Isso custa tempo, isso custa dinheiro. E para quê? Se ter uma solução em que você não demore tanto, né, Caio? Para corrigir o curso do navio, né? A gente fala que o navio ele tem uma capacidade de manobra muito pequena, né? Então ele não consegue virar numa angulação muito rápida. Então por isso tem que ser uma coisa muito bem desenhada. E eu acho que quando a gente desenhou esse processo lá atrás, nós não pensávamos que o desfecho seria essa união com o Rio Doce. E acabou que foi uma surpresa maravilhosa em que a gente cria uma unidade em que se foi dedicada, é uma instituição filantrópica que teve sempre a vocação de atender no mínimo 70% do paciente do Sistema Único de Saúde, e uma estrutura hoje, como eu disse, é um sírio-libanês no interior do estado, assim, de tecnologia. Ele está à frente de praticamente todos os hospitais do estado do Espírito Santo, da Bahia nem se fala, Brasil, né? Só Salvador que teria alguma coisa. No interior do país, assim, todo mundo que vem nos visitar acreditam que no interior do país, tirando Campinas, que não é interior, é uma grande cidade, tem estrutura hospitalar à frente, mas assim, eu acho que todo dia nós temos desafios, né? Todo dia a gente tem que estar olhando esse cuidado com cada um. Então, esse paciente aí nos orgulha muito, né, Caio? Você ser elogiado, um paciente que tem uma referência de outro país, um país de primeiro mundo, com um dos melhores atendimentos de saúde do mundo, está no Reino Unido, e a gente ter esse tipo de referência é muito bom, né? Então, eu acho que isso aí dá um norte e nos dá uma direção muito boa. E falando, então, com essa estrutura, o Rio Doce focado. Então, ele fez, nesse caso, né, Caio, só para a gente deixar a população ciente, que ele fez a migração de todos os planos de saúde para o LMC. Por quê? Ele entrou comprando praticamente metade da sociedade e ele falou, eu quero que o meu paciente ele tenha o benefício de ser atendido num hospital de referência internacional e com todos
adjetivos que você tem que ter para ser um hospital acreditado de referência. A gente já está trabalhando em cima de acreditação, então são mais de 30 planos de saúde, todos foram chamados para lá e acredito que só 1 ou 2 que ainda não migraram, né? Mas assim, todos foram chamados e convidados para a gente estar participando junto. Um dos primeiros que foram com a gente é o Bradesco, que é um dos maiores planos do Brasil aí, e tivemos reuniões agora na semana passada junto com o pessoal do comercial do Bradesco. Eles estão muito satisfeitos com o atendimento. Vocês foram para São Paulo com a SAMP São Bernardo agora na segunda-feira para melhorar essa parceria. Hoje teve uma reunião com o plano de saúde próprio do Hospital Rio Doce, que é local, então desenvolvendo produtos para trazer o benefício para a população, para facilitar esse atendimento, né? Então isso é muito legal, porque você cria um ambiente local que você tem o tratamento de A a Z, né? Você precisa de uma UTI pediátrica, você tem. Você precisa de um UTI neonatal, você precisa de uma maternidade, você precisa tratar um infarto agudo do miocárdio, você precisa tratar um AVC, você está tendo um AVC, um problema de coluna, um problema ortopédico grave. Então, uma cirurgia que seja de urgência, mas uma cirurgia que vai ser por videolaparoscopia, eu acho que você cria um ambiente, né, Caio, que você consiga dar o máximo da tecnologia e resolver o problema de uma forma muito rápida, econômica e eficaz, né? Eficaz. Não, é interessante porque assim, a gente para ser mais preciso, falta um contrato só para ser assinado e a gente está, enfim, com 100% dessa carteira, até porque a carteira cresceu. Convênios que não estavam aqui antes somaram-se a gente. E é interessante porque a gente tem, dentro dos próprios planos, a gente tem vários perfis, né? E o mais importante, igual o Bradesco falou, é um grande plano que preza. O principal aspecto desse plano, por exemplo, é o quê? A qualidade. Então é um plano que preza a qualidade, vem buscando na gente essa referência. A gente esteve lá em São Paulo com a presidência do Grupo Atena de Saúde, para quê? Criando produto, criando um mecanismo para que esse produto, para eles, né? A gente tem um produto que seja com qualidade diferente, e aí é interessante falar que a gente vai ser, dos clientes desse grupo, o serviço que a gente vai entregar vai ser o de melhor qualidade final para esse paciente de experiência, ou seja, qualidade. Né? Quando a gente fala do Rio Doce Saúde, dentro de casa, hoje a gente passou o dia inteiro lá criando um produto, logo a gente vai ter novidade. Então, um produto feito dentro de casa, na concepção dele. Então, a gente criou junto toda a estrutura do LMC com um convênio local, então a gente vai conseguir entregar para essa população algo que eles nunca tiveram. Vocês vão receber em breve um produto que vocês nunca tiveram de saúde. Com o quê? Qualidade. Então, assim, essa é a premissa, é o ponto-chave que a gente vai ter. Isso e muito mais, né? Que a gente está organizando aí com os convênios, com as empresas, né? Produtos do LMC para entregar para essas empresas também. Então, Linhares vai ser vanguarda de entrega em saúde. Isso é um aspecto. Ótimo. Fato. Então está chegando ao final do nosso primeiro bloco e a gente vai voltar falando novamente dessa parceria com as empresas, de como a gente constrói o cuidado do paciente para ele não chegar doente no hospital, né? Então a gente vai tentar inverter essa lógica para cuidar desse paciente antes dele chegar no hospital. Então até o segundo bloco para a gente falar um pouco mais de referência internacional em cardiologia, LMC em Linhares. Olá, voltando aqui no Bate-Papo das 6, falando um pouco da referência internacional em cardiologia do Hospital LMC, que a cada dia mais a gente vai criando essa perspectiva. E Caio, voltando, a gente estava falando do seguro-saúde, dos planos de saúde para a população e falando do cuidado, né? Então a gente é hospital, mas não quer estar só entregando o tratamento da doença, e sim na prevenção. Eu acho que a importância disso tudo é você orientar a população, as pessoas que têm essa unidade com os seguros, com os planos, para você evitar que eles fiquem doentes e precisam ir no hospital, né? Como é que seria isso aí? Então, se aproveitando da estrutura justamente, a gente cria um contexto de prevenção e não tratamento. Tratamento quando necessário. Prevenção é a entrega de saúde. Como é que a gente faz isso? A gente cria
todo um movimento na entrada, no acompanhamento dos pacientes. Então, pela questão tecnológica, o nosso sistema, a gente consegue acompanhar toda a trajetória do paciente. Então, isso permite a gente saber o que ele teve da primeira vez e o que ele está tendo agora. Então, o médico olha e vê tudo o que ele tem. Nesse modelo que a gente está finalizando para poder entregar para as operadoras, ele é focado nesse ecossistema, principalmente nessa entrada do paciente. Então, a gente vai monitorar essa trajetória do paciente, cuidar, trazer os feedbacks de saúde, de alimentação, de diabetes, de hipertensão, né? E à medida que a gente acompanha a evolução desse paciente, a gente, ele está sendo cuidado, não vai ter o tratamento final cirúrgico. Ele realmente tem uma indicação. Então, quando ele chegar para o cirurgião, quando ele chegar para o médico dele especialista, por exemplo, cardiologista, por exemplo, esse médico vai ter toda uma base já construída de acompanhamento. E ele vai ter acesso a serviços que, via de regra, ele não tem, né? A consulta com ambulatório, a consulta com especialista, com nutricionista, com psicólogo, com fonoaudiólogo. Então, essa construção desse produto vai trazer algo que essas pessoas não tiveram, né? Isso a gente entrega valor na saúde, a gente entrega um paciente cuidado de fato, e quando precisar, obviamente, ele vai ter um serviço de referência de qualidade internacional ali para fazer a cirurgia nele, para fazer a internação dele, né, doutor? E assim, lembrando que a gente está no Setembro Vermelho, que uma situação importantíssima, o paciente que a gente sempre orienta desde o início desse programa que a gente falando, é a necessidade de urgência e de rapidez no atendimento. Então, o infarto, a gente tem um jargão que a gente usa que tempo é músculo. Quanto mais rápido começam os sintomas, dor no peito, sudorese fria, vômito às vezes, essa dor pode irradiar para o braço, pode ser uma situação igual uma azia na boca do estômago. Então, são situações que você não pode esperar. Então, você já tem que ir para um centro que tem recursos para desobstruir aquela artéria. Assim acontece no AVC, que você fecha a artéria que irriga o cérebro, e quanto mais rápido você abrir essa artéria, menor é o déficit, menor as lesões. Então, pessoas que param de falar, ficam hemiplégicos em decorrência da falta de sangue, você estando num centro que tem toda essa infraestrutura, isso aí é fundamental para resolver. No infarto, a gente fala, tempo é músculo. Então, se você chega no hospital com o menor tempo possível, no hospital que tenha condições de fazer esse atendimento, entendeu? Uma equipe 24 horas esperando, então o paciente chega, já vai para a hemodinâmica e já trata, desobstrui, coloca um stent e resolve. Esse paciente, ele vai evoluir muito melhor daquele paciente que vai para um centro que não tem essa característica, que não tem esse recurso. Então, hoje nós somos referência para mais de 20 municípios no norte do Espírito Santo, que esses pacientes são referenciados para cá, eles chegam numa base e são referenciados o mais rápido possível para cá. Para quê? Para a gente fazer o tratamento. Hoje a gente está participando de vários protocolos em que a gente faz esse atendimento primário, então a nossa equipe está 24 horas disponível para o tratamento do infarto, assim como do AVC. Então, eu acho que isso são pontos primordiais para a gente estar prestando esse serviço, né, Caio? Então, com isso a gente vai construindo essa medicina que ela já tem quase 20 anos, mas assim, já teve muita história para trás para a gente ir fazendo isso andar, né? E tem também, né, Caio, para a gente lembrar, nós estamos no mês do coração e agora a gente teve uma das pessoas mais famosas desse país aqui, a gente teve uma coisa que mexeu com todo mundo. O Faustão precisou de um transplante cardíaco. Eu acho que um dos assuntos mais comentados hoje é isso aí. E eu te digo, você é mais novo aqui, que nos orgulha muito. São poucas cidades no Brasil que já realizaram um transplante cardíaco. E a gente, com a equipe do Dr. Flávio Rosa, Dr. Gabriel Scardini, Dr. Douglas também, que está conosco, eles tiveram a oportunidade de fazer o primeiro transplante fora da capital, cardíaco, em uma jovem que necessitou, e acabou que um paciente, o doador, que apareceu de uma forma inesperada, então ele teve um acidente e foi feito o transplante, e a paciente hoje leva uma vida normal. Então, eu acho que esse tipo de referência, ele não nasce de um dia para o outro, né, Caio? Com certeza, né? Só revela a eficiência e a importância dessa velocidade. E aí, a gente está falando bastante em referência internacional, doutor João. Mostra pra gente, por exemplo, com a sua agenda, o que é o LMC e o seu trabalho, por exemplo, a nível internacional, do trabalho que a gente faz e de como ele é procurado lá fora.
Caio, a gente começou um pouco dessa história aí, então desde 2005 a gente começou a fazer o primeiro exame. E em 2011 tinha uma área da cardiologia que era uma barreira tremenda para todos, que era o caso em que a gente tinha uma artéria 100% obstruída. E aquilo para mim era uma frustração, já que o resultado de abrir com angioplastia esses pacientes era um sucesso abaixo de 50%. E esse paciente ou era deixado sem alternativa de tratamento, tomando somente medicamentos, com a limitação importante da capacidade física, com dispneia, com angina, com dor no peito relacionada ao coração, ou era indicado para cirurgia cardíaca aberta, em que se tinha essas duas alternativas, quando o envolvimento da descendente anterior. Então eram situações que me frustravam como médico. Porque quando você tem um caminhozinho aberto, passou o fio, dilata com balão, coloca o stent, 100% de sucesso. Nesse caso em que 100% era obstruído, a gente tinha que criar. E os japoneses, em 2007, criaram uma técnica, devido à questão cultural deles, que abrir o peito não era uma coisa que ele aceitava, o povo japonês não aceitava muito bem. Eles começaram a desenvolver. Em 2011, começaram um curso nos Estados Unidos, que coincide com o carnaval. Então, desde 2011, eu nunca faltei um curso desse nos Estados Unidos. E, por outro lado, eu nunca, nesse período, não passei um carnaval no Brasil. E então, eu acho que começou aí. E em 2015, eu fui para os Estados Unidos. Aí nós trouxemos o programa estabelecido, o primeiro programa estabelecido do Brasil. E aí nós começamos, e hoje nós somos o maior centro da América Latina no tratamento dessas patologias. Então, eu acho que isso é um pouco para resumir o que é esse tratamento, né? E nos orgulha muito de ter trilhado. Nós somos referência hoje, o maior curso da América Latina hoje sobre o tema. Ele é feito aqui em Linhares. Março a gente vai ter do ano de 2024. Nós estamos na 7ª edição, então são vários especialistas de todo o mundo que vêm para cá, e a gente faz mais ou menos 10 pacientes ao vivo para uma plateia de mais ou menos 100 a 150 médicos hemodinamicistas que fazem angioplastia, para estarem desenvolvendo essa técnica e estarem aprendendo essa técnica, o pessoal que vem de fora, do mundo inteiro. Então, ano passado nós tivemos médicos da Suíça, da Polônia, dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile. Então, eu acho que isso aí engrandece muito. Domingo agora eu estou indo para um evento em Santa Rosa, na Califórnia, voltado à angioplastia complexa também, em que eu fui convidado, e eu fico muito feliz de estar com isso. Dia 22 de setembro nós fomos convidados para fazer uma transmissão de um caso internacional para o evento, o maior evento da Suíça. Então é o 3º evento europeu aí de casos complexos. Então o Brasil é o único país da América Latina que foi selecionado, e Linhares a LMC a referência para estar fazendo essa transmissão ao vivo. Outubro a gente vai ter o nosso simpósio de cardiologia, que mais ou menos 150 cardiologistas do Espírito Santo, de Minas e o sul da Bahia estarão conosco aqui para a gente mostrar as tecnologias no Hospital LMC, qual é o potencial do hospital, qual é essa referência. A gente vai fazer 2 casos ao vivo, casos fantásticos aí que estão sendo selecionados. E para orgulhar mais ainda que, como eu falei, aonde foi desenvolvida essa técnica, os maiores experts vieram do Japão. Os materiais, a maioria desses materiais foram desenvolvidos no Japão. E eu recebi um convite agora, dia 15 de outubro, para fazer parte, para ser palestrante no Japão, representando o Brasil. Então, para mim, isso aí é um motivo de orgulho. A sementinha que a gente plantou lá atrás, eu acho que veio, e hoje com o LMC, a gente conseguiu ser uma referência, tá? Então, outra coisa que me deixa muito feliz é que ontem nós tratamos 2 pacientes, um do Centro-Oeste e um do Nordeste, que nos identificaram via internet. Esse programa aqui foi uma das fontes que as pessoas puderam ter referência. Eram pacientes que tinha um diagnóstico das artérias obstruídas há 5 anos atrás,
e foi indicado cirurgia cardíaca aberta, só que ele não aceitou por questões dele, ele mudou o comportamento de vida, dieta, tudo, mas chegou ao ponto agora que ele perdeu muito peso, que a alimentação já fazia mal para ele. Ele tinha angina, ele tinha dor no peito, ele passava mal somente com alimentação, que aí o sangue vai para a parte gastrointestinal e aí ele sentia mal. E ele veio, a gente fez o tratamento, então ele tentou fazer angioplastia em outros centros, mas por não ter expertise nesse procedimento e acabou chegando até nós e amanhã ele está indo de alta. Foi ótimo o procedimento, foi birradial pelo pulso e o paciente está numa felicidade muito grande. E o outro paciente que veio do Nordeste também, ele tinha feito uma angioplastia há 15 anos atrás, não deram opção, foi tentada a angioplastia em outro centro, também a cirurgia cardíaca aberta foi a única opção que foi dada para ele, e ele chegou ontem, fizemos o procedimento em menos de 1 hora, colocamos 4 stents e o paciente hoje já foi de alta. Então eu falo, eles não são pacientes para a gente mais, são pacientes que fazem parte da família LMC Unicor, porque primeiro eles confiaram e entenderam o processo e se surpreenderam com a estrutura que nós temos aqui hoje. É o que eu falo, nós temos em São Paulo, pode ter uma estrutura igual, melhor, eu acho complicado falar que tem nessa estrutura hoje aqui, né, Caio? O paciente que veio ontem de Vitória, não foi? Isso. Ele veio de Vitória com um pai que estava sentindo desconforto. Quer dizer, isso é referência. Vitória tem excelentes hospitais, excelentes profissionais, mas quando a gente pensa que eles vieram da capital para Linhares, porque tem a estrutura, tem o médico, isso mostra a referência, né? Sensacional. E a gente vem aqui falar para as autoridades também, a gente sabe do processo que está próximo o aeroporto, então muitos pacientes estão vindo de fora e se acontecer mesmo esse voo da Azul, tendo voo de Linhares para Belo Horizonte, eu acho que isso vai facilitar muito, porque a logística é uma coisa ainda que atrapalha um pouco, né? Então são pacientes que saíram do Nordeste, do Centro-Oeste, até chegar aqui, precisando andar de carro ainda, seria uma situação. Mas é o que eu falei, eu fiquei muito feliz essa semana que a gente enxerga a conclusão de um sonho, não a conclusão, mas assim, a consolidação de um sonho, junto com essa equipe maravilhosa, com todo esse time aí, que a gente conseguiu prestar no final, que a gente entrega para o paciente, né, Caio? Eu acho que é a felicidade de todos os colaboradores, seja ele em qualquer área do hospital, de saber, de fazer parte daquela entrega, de você ter o reconhecimento pela pessoa que foi beneficiada com o procedimento e agradecer, fazer um elogio para a equipe do tratamento, isso aí no final é o que mais importa para a gente, né? Com certeza, é gratificante, porque em toda a área é legal você ter reconhecimento de metas, de vendas, mas a gente ouvir de uma pessoa um obrigado pelo atendimento, um obrigado pela qualidade, isso, enfim, a gratificação, a surpresa, o reconhecimento maior que a gente pode ter, né? A gente nunca se cansa de receber essa resposta, né? Tá. Acho que eu falei um pouco demais nesse bloco, que assim, é o que eu falei, eu fico até emocionado pelo caminho, a trajetória, como a gente conseguiu tocar no coração das pessoas. O time hoje é composto de um time seleto, seja de cirurgiões cardíacos, cirurgiões gerais, então são várias especialidades, a gente tem mais de 30 especialidades hoje no mesmo time. Eu acho que se fazer esse núcleo de tratamento em que a gente envolve tudo num só lugar é o que a gente fala. Igual falamos a gente vai falar um pouco mais aí de o que está vindo a seguir no próximo bloco, mas você conseguir resolver o problema do paciente de uma forma rápida e efetiva é muito mais interessante. Então a gente volta para o terceiro e último bloco para finalizar essa conversa aqui prospectando o caminho de ser referência em cardiologia, referência internacional Linhares LMC.
Então, voltando aqui para o terceiro e último bloco, o bate-papo das 6, para a gente falar um pouco mais de cardiologia, o Setembro Vermelho. A tecnologia embarcada na saúde é gigantesca, né, Caio? E a gente pode se orgulhar que Linhares tem uma tecnologia na área de saúde e junto hoje com a parceria LMC também com a Uniscan, em que você tem um dos centros mais modernos de imagem atrelada à saúde aí. Eu acho que isso aí veio para facilitar, né? Então, essa semana também a gente teve, o aeroporto ficou movimentado, foram pacientes que vieram de outras cidades de maior porte, em transporte aéreo, para estar fazendo um check-up prêmio aí. Queria que você falasse um pouco aí, Caio, o que envolve isso aí, o paciente... É o que eu falo, a jornada do paciente às vezes é muito complexa, que você vai no consultório do médico, ele vai solicitar uma série de exames, e aí você sai, então vai em cada ponto da cidade para fazer num dia diferente e tal, acaba ficando às vezes 30 dias para fazer os exames e depois retornar no médico. A verdade é que muitos desistem dessa jornada em determinado tempo e para retornar no médico volta um ano depois e nem pega o resultado dos exames. E esse check-up é uma situação em que é o mesmo padrão do Sírio-Libanês, do Einstein, que o paciente ou o time de executivos vem, de pacientes, juntos vêm, realizam e conseguem fazer um screening de todo o corpo, né? Não, foi até um gancho interessante, porque quando a gente fala em excelência, a gente fala em tecnologia, a gente fala em posicionamento. Aí o LMC ele tem o check-up premium, que a gente não chama de executivo, porque ele não é só para executivo, porque ele é premium, ele é para todo mundo, né, que quer fazer um exame que te mapeie exatamente do início ao fim que você faz. E isso é a questão da jornada. Você pega um paciente pela manhã, ele tem um concierge que acompanha ele em toda a jornada dele, na chegada, no almoço, na saída, no pós-exame. Então, o paciente vem, faz todos os exames de imagem, tem a Uniscan, né, tem os equipamentos mais modernos para fazer essa etapa a primeira etapa do check-up, vai para o LMC, né, conduzido por nós, né, então também está sempre acompanhado, e no final do dia ele recebe o laudo, que é mais interessante, a questão da transparência e dessa questão médica. Isso é importante porque ele sai com o laudo, o time faz todo o laudo dele, e o mais importante, esse laudo é endereçado do nosso médico para o seu médico. Então, diferente de algumas condutas, a nossa conduta é, médico, aconteceu isso com o seu paciente que você vai acompanhando, tem as recomendações. E a partir daí, gera uma integração. Porque você, como médico, sabe da importância dessa relação médico-paciente. Então, esse produto ele acaba integrando tecnologia embarcada de alto nível, hotelaria de primeiro mundo, qualidade nessa condução e transparência. O paciente vai saber o que aconteceu, a gente não vai entregar ao paciente, aconteceu isso, você precisa fazer isso. A gente entrega e fala. Se a pessoa tem um médico próprio, a gente fala, médico, é isso. E aí a gente tira até aquele estigma de, foi lá, me cobrou pelo exame, não sei o quê. Quer dizer, é qualidade. O nome disso, no final das contas, é a qualidade. Na medicina, na saúde, isso é qualidade. A transparência. Está aqui, aconteceu isso, e o seu médico vai trabalhar junto com a gente para ter isso, né, doutor? Não, eu acho fantástico. Então, são vários especialistas, a gente junta então de 8, 9 especialistas de diversas áreas, em que a gente consegue fazer de uma forma bem coesa e no final você não fica perdido com aquilo. Então, a gente não quer detectar nenhum problema, mas quando se tem um problema, se vai para se resolver com aquela junta médica, com aquele time ali que vai tentar fazer isso da melhor forma possível. E isso não é fácil de ser feito, né? Porque é o que eu falei. Então, você vai fazer um exame específico da próstata, como a ressonância multiparamétrica de próstata. São pouquíssimos centros que têm um exame dedicado para fazer isso aí. Então, você vai fazer uma ressonância do coração, são pouquíssimos centros que têm essa tecnologia para ser feita. A angiotomografia de coronária, que você consegue mostrar toda a anatomia do coração. São pouquíssimos centros que você consegue. É um exame não invasivo, então você não faz o cateterismo. Você vê se tem placas nas artérias do coração. Então, exames que conseguem detectar
aneurismas cerebrais, problemas que podem levar a um AVC, obstruções das artérias do pescoço ou outras partes do corpo, tumores. Então tem a parte oncológica toda inserida aí de investigação, de triagem. Eu acho que isso aí é trabalhoso, né, Caio? Mas é prazeroso quando você vê aquilo funcionando, né, de uma forma em que você consiga, novamente, né, Caio, você entregar aquilo que você fala que você faz, né? E de uma forma, como se diz, efetiva, né? Você entrega com rapidez, com qualidade e, no fundo, com carinho. Né? Propósito, eu acho que, né? Com propósito. Que você fazer isso, igual os pacientes nos confidenciaram, desde a menina que fez o atendimento sem conhecê-los, a Kathleen, que foi a pessoa que teve o primeiro contato com os pacientes de fora. E assim, eles ficaram tão impressionados com o carinho que ela tratou, a intimidade que ela acabou desenvolvendo com eles aí, e na angústia, que esse paciente, ele chegou muito angustiado aqui, porque ele tinha essa referência aí de só ter uma opção de tratamento, e quando chega e você poder enxergar que aquilo ali é factível, que foi feito com muito carinho, é muita gente que está envolvida naquele processo, a gente fica até respira aliviado, porque a gente sabe que a gente fez aquilo com coração e com qualidade, né? Então eu acho que isso aí é muito importante. Então, Caio, eu acho que a gente falou um pouco da complexidade de ter um hospital desse padrão aqui, fora dos grandes centros. Eu acho que a gente está indo no caminho certo de sempre procurar o melhor, aqui a entrega para o paciente. Então, a gente quer sempre surpreender. O LMC ainda é muito pouco conhecido no Espírito Santo, assim como no sul da Bahia, como no Brasil ainda. Assim, ele está sendo muito conhecido até lá fora devido a ser referência nesses cursos e tal. Mas eu acho que o nosso trabalho não deixa de ter começado, né, Caio? Porque eu acho que a cada dia mais a gente vai ter que trabalhar em cima disso. E como eu falo, a nossa referência, como meu pai e meu tio buscaram lá em Rochester, no Minnesota, que é a Clínica Mayo, que os irmãos Mayo montaram o maior centro de excelência de medicina no interior dos Estados Unidos, uma cidade de 5 mil habitantes. Foi a inspiração para eles terem montado o centro em Itaperuna, e eu falo que foi a minha inspiração também, junto com os nossos parceiros aqui, para ter montado essa estrutura de cardiologia e de outras especialidades que vieram também, para a gente ser referência internacional e poder sempre fazer o melhor serviço para o paciente, né? Com certeza, a gente pode dizer sonho realizado com sucesso, fase 1 concluída, né? Agora, nesse novo momento de credenciamento, novos planos, a gente dá o próximo passo e segue na excelência. Então, obrigado a todos, a TV Sim, pelo espaço, e em breve teremos mais outro programa aí para esclarecer a população, principalmente nesse mês que é o Setembro Vermelho. Então, até o próximo programa aí. Um grande abraço a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.